Olá, olá, 17 de março de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Sobem para 234 os casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Ministro Paulo Guedes anuncia medidas emergenciais. No Maranhão, aulas em escolas e universidades públicas e privadas estão suspensas por 15 dias. Confira um giro para saber como as principais capitais do Nordeste estão lidando com o aumento dos casos do Covid-19 no país. E ao vivo no estúdio, confira uma entrevista com o secretário de Saúde do Estado. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando aqui na TV Difusora o nosso Bom Dia Maranhão, edição de hoje especial falando, claro, sobre o aumento de casos do novo coronavírus em todo o país e no mundo e as medidas que estão sendo tomadas nos estados da federação sobre esse assunto, em especial no Nordeste. Daqui a pouco nós vamos mostrar Fortaleza, Recife, Bahia, vamos mostrar também o nosso estado vizinho aqui do Piauí, quais são as medidas que estão sendo tomadas nesse sentido. E no estúdio, ao vivo, uma entrevista com o secretário Carlos Lura daqui a pouco, para você tirar nas suas principais dúvidas. E nós vamos agora começar o programa já ao vivo com o Eduardo Ericeira, que tem informações sobre um decreto que saiu na noite de ontem ainda, em relação à suspensão das atividades das aulas nas escolas, nas universidades, rede pública, rede privada. O Eduardo tem os detalhes para nós, participa com a gente aqui do Bom Dia. Olá, Eduardo, aulas suspensas. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Esse decreto que veio por parte aí do governo do estado de ontem, dia 16 de março, que dispõe aí sobre a suspensão pelo prazo de 15 dias, pelo menos a priori aí 15 dias de suspensão nas aulas, tanto na rede pública de ensino, tanto estadual quanto municipal. Inclusive o próprio prefeito aqui de São Luís, também Edivaldo Holanda Júnior, se manifestou a respeito deste assunto, também decretou aí a suspensão. Mas o governo do estado decretou a suspensão aí nas escolas e instituições, tanto públicas quanto privadas. Aí envolve a Universidade Estadual do Maranhão, também o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, também, como eu disse, a UEMA e a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, que é a UEMA-Sul. Além disso, também nas instituições de ensino das redes municipais e nas escolas e instituições de ensino superior da rede privada, localizadas aqui no estado do Maranhão. Por meio dessa portaria também, lembrando que a Organização Mundial da Saúde já declarou no dia 11 de março a pandemia envolvendo aí a questão do coronavírus, do Covid-19, decretou aí a pandemia no dia 11 de março. O estado do Maranhão já elaborou o plano de contingência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito estadual. Em razão disso, também cita no decreto, o governador Flávio Dino, a administração pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doenças e da doença, no caso, principalmente pensando aí na questão do coronavírus e de outros agravos. A gente percebe, Adalberto, que tem muitas declarações, muitos depoimentos envolvendo a questão da não preocupação. Parece que as pessoas, algumas delas pelo menos, ainda não verificam essa realidade de dificuldade, que deve evitar aglomerações, tomar algumas medidas de prevenção, como a higienização das mãos, por exemplo, e evitar aglomerações. Por conta disso, as autoridades políticas, as autoridades sanitárias voltadas aí na área da saúde, as autoridades públicas têm tomado todo esse tipo de cuidado, e a gente sabe que nas universidades e escolas reúne uma grande quantidade de pessoas, não só alunos, mas também professores, toda a comunidade acadêmica. Por conta disso, foi baixado esse decreto aí pelo governo do estado. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão, falando ainda mais sobre essa situação do coronavírus, do Covid, aqui no estado do Maranhão, no país também e em todo o mundo, já que tem causado muita preocupação. A gente volta com você no estúdio, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. E vale lembrar, gente, que não é férias, tá bom? É bom ficar claro isso.
Essa medida só está sendo tomada por conta dessa situação em que as pessoas precisam ficar em casas, recolhidas, ter aqueles cuidados todos que a gente tem falado, inclusive aqui na passagem do Bom Dia. A gente traz dicas para você em relação a esse assunto, mas não é férias. Então, que fique claro isso. Em alguns estados da federação, medidas como essa foram adotadas e os shoppings estão absolutamente lotados, os bares da cidade, os cinemas também, mas não é esse o objetivo, tá certo? Pelo contrário, né? A ideia é que as pessoas possam, nesse momento, ter a tranquilidade, o equilíbrio e a responsabilidade consigo e com os outros em relação ao novo coronavírus, tá bom? Essa medida é uma medida emergencial, 15 dias, portanto, em relação às escolas. Universidades públicas e privadas também suspenderam suas aulas e a gente vai continuar informando você ao longo do Bom Dia sobre esse assunto. Na região tocantina, muitos produtos já estão em falta nas farmácias. Vamos ver agora na reportagem de Jaqueline Teixeira. A prateleira onde ficava o álcool em gel está vazia. A venda deste produto surpreendeu o gerente. Hoje ele não tem mais nenhum produto para vender. A situação é igual em qualquer local do mercado, aqui em Imperatriz. A ausência é por completo. A indústria também não dá uma posição para a gente para fazer um abastecimento. O consumidor tem feito uma busca desenfreada por álcool em gel e máscaras de proteção nas farmácias e redes de drogarias. Todo mundo quer se proteger, mas a procura não tem sido satisfatória. Em 1 hora de consulta, das 10 farmácias que fomos, apenas essa tinha estoque razoável de máscara. O álcool em gel esgotado em todas elas. Se antes do coronavírus a loja vendia em média 2 produtos por dia, a média saltou para 100. Acabou tudo, tá zerado, ó. Tem nada. Aqui disseram que vai chegar, na outra farmácia disseram que vai chegar quarta-feira. A procura tá muita e não tá achando para comprar em todos os lugares. Ainda tá tendo aqui, por enquanto, só a máscara. O álcool gel está em falta. Sobre máscara de proteção e o álcool em gel, os vendedores explicam que os fornecedores aumentaram os preços. Sem o coronavírus, um pacote com 100 unidades de máscara saía em média R$ 30. Hoje o produto custa R$ 59. Um frasco com 60 gramas de álcool em gel custava em média R$ 7 nessa farmácia. Agora sai a R$ 10. A Jacilene não fica sem usar a máscara, atitude que ela já tomava antes do coronavírus. Quando bebê eu tive problemas de bronquite, pneumonia, então meu organismo não é tão forte assim. Pego uma gripe até de bebê. Então, a gente já coloca logo para se prevenir, né? Para evitar contaminação, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão frequentemente, usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e logo após jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8, e nós vamos agora começar o nosso giro pelas principais capitais do Nordeste. Em Fortaleza estão suspensos vários voos para o Ceará. O estado investiga 9 casos suspeitos do novo coronavírus. Larissa Vênia. O Ceará tem 9 casos positivos de Covid-19. No fim da noite de ontem foram confirmados os 3 primeiros casos da doença no estado. Os pacientes são aqui de Fortaleza, um casal de idosos com mais de 80 anos e um homem de 56 anos que fizeram recentemente uma viagem ao exterior. Nesta segunda-feira, o governador Camilo Santana decretou estado de emergência de saúde pública no Ceará e anunciou uma série de medidas após uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus no estado, como a suspensão de aulas nas escolas e universidades públicas estaduais e também a suspensão de aulas nas escolas municipais de Fortaleza por 15 dias. Também ficam suspensas as visitas às unidades prisionais, assim como as férias dos servidores públicos da área da saúde. O governador pediu ainda à ANAC e à Anvisa a suspensão dos voos internacionais para o Ceará. São 7 horas e mais 9 minutos e de Fortaleza agora nós vamos para a capital do nosso vizinho estado, o Piauí. A Universidade Federal do Estado suspendeu as aulas e nós vamos saber mais com Tiago Melo. No Piauí não há confirmação de infectados pelo Covid-19, mas diversas instituições adotam medidas preventivas. Na manhã desta segunda-feira, a Universidade Federal anunciou a suspensão das aulas até 15 de abril.
A decisão se baseia na orientação de infectologistas. O reitor da instituição está em quarentena no apartamento onde mora, depois de ter contato com uma pessoa com sintomas da doença no estado de São Paulo. Também hoje, o governo do estado anunciou diversas medidas, entre elas a suspensão das aulas na rede estadual. A medida atinge 250 mil alunos. Daqui a pouco nós voltamos com mais um giro pelas capitais do Nordeste. No próximo bloco você vai ver, Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança e mais uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do Estado, inclusive com transmissão da Rádio Difusora FM para todo o Maranhão. São 7h11, nós voltamos já. São 7h14, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora, de volta para falar de segurança. Comigo, Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, Silvão, a BR-135 foi mais uma vez bloqueada por manifestantes. Dessa vez o bloqueio ocorreu lá no quilômetro 7. Já terminou o bloqueio lá agora? Ainda há pouco terminou. A Polícia Rodoviária Federal e mais policiais do 20º Batalhão, que é responsável pelaquela área, conseguiu desobstruir a rodovia, já que moradores bloquearam desde cedo, protestando a questão da segurança, a questão da infraestrutura. Você sabe que esses bairros também, na região da zona rural, foram bastante castigados aí com as chuvas, os últimos temporais, deixou essas pessoas também numa situação muito difícil. Silvão, policiais do Esquadrão Águia apreenderam no bairro Recanto Fialho uma metralhadora, Silvão. Aliás, é a segunda arma de grosso calibre em menos de uma semana, Isso, em menos de uma semana. Essa é a segunda metralhadora apreendida em mãos de criminosos. Essa arma estava na rua São Francisco, lá no Recanto Fialho, escondido dentro de um fogão, lá de uma casa. Os policiais do Esquadrão Águia, que é o policiamento motorizado, fizeram a abordagem de um indivíduo e aí suspeitaram dele quando ele jogou para dentro da casa, para dentro dessa casa, uma caixinha contendo várias pedras de crack. E ao fazer uma vistoria no interior da casa, acabaram encontrando essa metralhadora, que tem o brasão da Polícia de Mato Grosso, não é? E encontraram também os 2 carregadores com 24 munições. A outra metralhadora, também 9mm, tinha sido apreendida na semana passada lá na comunidade do Collier, que fica na zona rural lá da Vila Maranhão. A polícia agora, esse caso foi encaminhado para a SEIC, e a polícia agora vai investigar, foram 3 pessoas presas, vai investigar de que forma essa metralhadora ela veio parar aqui em São Luís. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Até amanhã e vamos cuidar dessa garganta. Pois é. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Ok, Silvão. São 7h16, 7h16. Motoristas de aplicativos também estão em alerta e têm tomado medidas para evitar a proliferação de vírus como o corona. Veja na reportagem. O Diogo atua como motorista de aplicativo. Todos os dias ele circula por São Luís cerca de 5 horas, levando e trazendo passageiros. Como medida de prevenção, agora no carro dele sempre tem máscaras descartáveis à disposição de clientes com sintomas de gripe. Tem situações em que, quando eu busco o cliente, por exemplo, numa UPA, num hospital, eu passo a máscara para o cliente, mesmo ele estando com alguns sintomas ou não, porque quer queira ou não, lá tem outros pacientes de todos os tipos de sintomas. Então, nessa situação, eu acabo também que usando. A medida adotada pelo Diogo ajuda, mas não resolve totalmente o problema. Principalmente se ele receber um passageiro com sintomas de resfriado e, durante a viagem, ficar com os vidros do automóvel fechados. O espaço é de 1 metro a 2, para o risco. E se ele tiver num carro fechado, com vidro fechado, a pessoa espirrando, ele vai ter o contágio sim. Entendeu? Então é correto o que ele está fazendo de oferecer a máscara para que a pessoa, quando ela for tossir ou espirrar, ficar mais preso, E o ideal seria que ele ficasse com o vidro baixo do carro para que ficasse circulando o ar, Ou seja, um ambiente mais aberto, que é o que a gente recomenda. Além desses cuidados, há outros que são bastante eficazes e que previnem a contaminação por vírus respiratórios. Entre eles, lavar as mãos frequentemente e usar o álcool em gel. O Diogo até tinha o produto dentro do carro, só que ele acabou.
É o que eu uso com bastante frequência. Infelizmente acabou. Acabou, na verdade, ontem, né? Então eu vou verificar o que eu ainda posso encontrar de hoje para amanhã. Hoje, a grande preocupação da população no mundo inteiro é quanto à disseminação do coronavírus. Mas não podemos esquecer que existem outros vírus que causam problemas respiratórios parecidos ou até piores que o Covid-19 e que estão em circulação no estado. Tem que ter essa preocupação, porque o influenza ele sofre muitas mutações, né? Então tem um grupo também de vírus que causam os resfriados comuns. Então tem que estar atento a tudo. Até porque se você pega o Covid-19, você em vigência de outro vírus, é pior a resposta do organismo. Nós vamos agora continuar o nosso giro pelo Nordeste. Agora vamos saber os impactos do novo coronavírus em Recife. Juliana Oliveira. Aqui em Pernambuco, até agora, já são 8 casos da doença confirmados, 47 descartados e 72 pessoas que seguem em investigação. Esses dados foram passados no último domingo pelo governo do estado. O governador Paulo Câmara se reuniu com 15 representantes de cidades para decidir novas medidas que devem ser tomadas. O decreto continua insistindo que estão proibidos os eventos acima de 500 pessoas, eventos públicos e eventos também privados, isso por tempo indeterminado. Escolas do Recife, municipais e particulares, ficarão com aulas suspensas a partir da próxima quarta-feira. Universidades federais e o Instituto Federal de Pernambuco também amanheceram essa segunda-feira com as aulas suspensas, pelo menos até o dia 31 de março. A reunião ainda acontece no Palácio do Campo das Princesas e uma outra informação é de que as aulas devem ser suspensas não só aqui no Recife, mas de acordo com o secretário estadual de Saúde, André Longo, essa medida deve ser tomada também para outras escolas municipais, estaduais e particulares do Recife e toda a região metropolitana. Em Salvador, 10 casos já foram confirmados do Covid-19. A Daniela Mazei tem mais informações para nós. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou o 10º caso de contaminação pelo novo coronavírus na tarde desta segunda-feira. Trata-se de um homem de 43 anos que mora em Porto Seguro, no sul do estado. Ainda segundo a secretaria, o paciente está assintomático, ou seja, não apresenta os sintomas. Dos casos confirmados do Covid-19 na Bahia, 5 foram na cidade de Feira de Santana, 4 na capital e 1 em Porto Seguro. Outros 328 casos suspeitos ainda estão em análise. Ao todo, 26 municípios fizeram notificações oficiais do Covid-19. De Salvador, Daniela Mazei. Agora aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, em relação aos leitos preparados para uma situação, caso venha acontecer, nós não temos nenhum caso ainda confirmado no Estado, mas essa estrutura já está montada, preparada, pronta para uma situação como essa? Então, isso é importante. A gente já está fazendo o preparo da parte hospitalar para os eventuais casos que surgiram no Estado. A gente está se preparando para ter uma grande epidemia, para ter pelo menos 3 mil casos no Estado. Esse é o que a gente está preparando de leito. Então, a gente está preparando já 20 leitos de UTI no Hospital Carlos Macieira, extras, são leitos extras voltados exclusivamente para o Covid-19. A gente está trabalhando em regime de 24 horas, em turnos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, ampliando 50 leitos no Hospital Genésio Rego, na Vila Palmeira, também ficarão exclusivos para o Covid-19. Em precisando, a gente vai interditar um andar inteiro do Hospital Carlos Macieira e fazer enfermarias com 71 leitos voltados só para a doença também, além de leitos em Imperatriz. A gente está alocando 10 leitos da rede privada em Imperatriz, 10 leitos de UTI com isolamento, para que a gente tenha também o uso exclusivo para essa finalidade. Então a gente vai ter aí, Adalberto, entre 120 e 160 leitos voltados exclusivamente para o combate à doença, caso haja uma grande epidemia no estado. A gente está se preparando para o pior cenário. A gente ainda é um dos poucos estados da federação, já são 15 estados no dia de ontem. Esses dados que a gente estava vendo, eles já multiplicaram. Por exemplo, Recife tinha até ontem cedo 9 casos confirmados, hoje já são 20 casos confirmados. Os números estão se multiplicando muito rapidamente. É só lembrar, a gente está em 200 casos, que é a proporção do que teve Itália na primeira semana. Logo depois virou 2 mil casos na outra semana,
10 mil casos na terceira semana. Então, só para a gente ter noção da doença, essas medidas de precaução que a gente está tomando aqui, que a Itália não tomou no primeiro momento, elas são necessárias, evitar contato social, para que a gente não tenha essa disseminação da doença. Secretário, o decreto saiu na noite de ontem em relação às escolas, a suspensão das atividades nas escolas da rede pública, privada também, na rede municipal, nas universidades, mas é preciso deixar claro para as pessoas que não é um período de férias, né? Aliás, quero fazer uma observação aqui, nós estamos ao vivo também na Rádio Difusora FM para todo o Maranhão nesse momento, mas aí eu repito, não é férias, quer dizer, os pais precisam ter esse cuidado, as pessoas precisam ter esses cuidados para evitar exatamente que se tenha o que não se quer, que é um grande número de pessoas concentradas em um único lugar. Não são férias, eu agradeço e quero pedir aos ouvintes também da rádio, que estão nos escutando, não só os telespectadores, se houver alguma escola que esteja descumprindo essa regra, todas as escolas, todas as universidades também, obviamente também curso pré-vestibular, ontem dono de curso pré-vestibular começaram a me ligar, entrar em contato, perguntando, e curso pré-vestibular, vai parar? Lógico, também para. Todas, públicas e privadas, todas as escolas, se tiver alguma escola que esteja descumprindo a regra, nos avise por meio das redes sociais, nós vamos tomar medidas. Hoje a gente vai estar fazendo blitz no PROCON, junto com a blitz da vigilância sanitária em alguns bares em São Luís. Por quê? Não são férias, é período de isolamento social. Não é para a gente estar levando nossa criança no shopping, não é para estar levando nossa criança no parque, é para ficar em casa. É medida de isolamento social necessário só por um momento para a gente conseguir conter a doença. Porque veja só, Adalberto, não faz sentido eu ter imagem de ontem de bares lotados, onde uma pessoa estava praticamente em cima da outra. Não faz nenhum sentido. Não é para isso que a gente está paralisando aula nas universidades. Não é para essa finalidade. É para as pessoas ficarem em casa. É ter um pouquinho menos de egoísmo. Agora a gente tem que pensar coletivamente. É um período de restrição que a gente vai ter de passar para conter a doença. Depois isso volta à normalidade. Muito pior é a gente ter que te contabilizar centenas de mortes todos os dias. O sistema da Itália de funerária entrou em colapso, porque não consegue enterrar tanta gente. Então, esse quadro que a gente não quer no país. O sistema de saúde está preparado? Está. Mas a gente precisa agora da sociedade do nosso lado para que a gente tenha condição de enfrentar a doença. Nós temos uma pergunta, inclusive, do Robson Júnior, que está lá no estúdio da Rádio Difusora FM, nos pergunta ao senhor secretário, o que vai acontecer com uma escola, por exemplo, que for encontrada nessa situação, descumprir esse decreto? A gente vai aplicar medidas sanitárias, eu tenho condição de fechar a escola, tá? Eu tenho competência legal para isso e eu queria muito evitar que isso acontecesse, né? A gente tem de forçar a escola a paralisar porque está descumprindo o decreto. Em tese, o diretor da escola também está descumprindo uma regra prevista no decreto e está cometendo crime contra a saúde pública. Tem previsão no Código Penal. A gente não queria chegar a esse extremo, mas se for necessário a gente vai fazer. É medida de contenção social. Todos têm de paralisar suas atividades. Bares e restaurantes, qual é a situação hoje? Qual é a recomendação? O que determina o decreto? Bar e restaurante, a gente não quer fechar, a gente não quer paralisar a atividade econômica de modo algum, mas está pedindo uma distância mínima entre as mesas de 2 metros. É esse cuidado que a gente tem de ter. A gente não tem como ter uma mesa em cima da outra, porque a gente sabe da lotação dos bares, ainda mais num período como esse, que em tese muita gente está de home office, muita gente está fazendo teletrabalho, alguns, por parte do governo, algumas pessoas a gente está permitindo que trabalhem em casa. Não é o intuito encher bar e restaurante. Então, essa distância de 2 metros entre as mesas, ela é recomendável, ela é uma distância de segurança, inclusive. Aqui com o secretário Carlos Lula, secretário de Estado aqui do Maranhão de Saúde. Secretário, aqui em São Luís, e aí em geral, como é que fica a situação das pessoas que estão nos assistindo agora, para evitar que todo mundo corra para os hospitais? Então, deu um primeiro espirro, sentiu alguma coisa, já vai correndo para o hospital. Qual é a recomendação nesse momento para evitar a sobrecarga na rede? Então, a ideia não é essa. Se todos correrem para o hospital, o que a gente vai ter é o contágio de pessoas que estão realmente doentes com pessoas que estão só com sintomas de gripe. Então não é esse o intuito. Ontem a gente abriu o centro de testagem, o primeiro do país. Funciona lá na Policlínica Diamante, para quem não sabe, é onde funcionava o antigo Pan Diamante. E a gente teve muitas pessoas que procuraram o centro, muitas vezes sem necessidade. Você que está resfriado, não, eu quero fazer, não tive contato com ninguém com coronavírus, não fui a nenhum local de risco, mas eu quero fazer só por desencargo de consciência. Não faça isso. Você só vai estar submetendo ao risco
de fato ter contágio com alguém que esteja com a doença. Então, assim, quem precisa ir para o centro de testagem, você que há 14 dias esteve ou no exterior e tem sintoma, ou esteve em alguma cidade com transmissão comunitária e tem sintoma. Então, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você esteve em Brasília, São Paulo e Rio, não tem nenhum sintoma, o ideal é que você permaneça em casa por 7 dias. Não manifestou? Volte à sua vida normal. Mas você não precisa procurar o centro de testagem se não tiver sintomatologia. Não tem coriza, não tem tosse, não tem febre, não está com sintoma de resfriado, não tem nada disso, então não precisa. Só procure as unidades de saúde, só procure os hospitais em caso de urgência. Começou a sentir falta de ar, febre de 38 graus, urgência. Procure unidade de pronto atendimento, procure o hospital particular se você tiver plano de saúde, mas você não precisa lotar os hospitais nesse momento, porque não tem sentido. Você só está se submetendo a um risco à sua saúde. Além do Hospital Carlos Macieira, o senhor citou ainda há pouco o centro de testagem, que é lá onde é o Pan Diamante. Qual é a outra unidade que está sendo... Tem alguma outra unidade do estado sendo preparada para uma situação como essa? É o Genésio Rego. A gente está... Ontem 14, hoje 13 dias para a gente inaugurar 50 leitos voltados exclusivamente para o Covid-19. A gente está construindo esses leitos. Né? A gente tinha uma obra, a gente refez a obra toda e quer terminá-la em 13 dias, por isso a gente está trabalhando inclusive no turno da madrugada. Todos os casos do coronavírus exigem internação, secretário? Não, né? Nem todos. 85% dos casos, eles vão permitir que você seja tratado em casa. Você vai fazer isolamento social. Você vai ficar em casa até passarem os sintomas da doença. 15% dos casos, a gente vai precisar de internação hospitalar, sendo que 5% desses casos em UTI. Então, a nossa preocupação hoje é com a população de mais de 60 anos, com os idosos. Você que tem mais de 60 anos, a atitude que sua família deve tomar com você nesse momento é ficar em casa, não circular. Ah, eu quero ir no mercado, eu quero ir no bar, eu quero encontrar os amigos, eu quero ir no shopping. Não. Nesse momento, você que é de grupo de risco, a doença acomete você de forma mais intensa, permaneça em casa. É o tempo da gente controlar a doença no país. Aí são algumas semanas que a gente vai ter até a doença ser controlada, até o pico diminuir. A tendência também, com o hemisfério norte aumentando a temperatura, a gente já tem esses primeiros estudos. A tendência é que a doença diminua a intensidade, então a gente pede para a população acima de 60 anos, permaneçam em suas residências. Nada de estar circulando no mercadinho, fazendo supermercado, indo no shopping. Peça ajuda para alguém que possa fazer essa atividade por você. Um período aí de adaptação, não é? Como tudo na vida. Secretário, o H1N1, como é que está a situação aqui no estado em relação? O H1N1, nós temos 15 casos confirmados, mas já tivemos 5 óbitos. Isso quer dizer que provavelmente a gente tem subnotificação, Adalberto. A gente tem muitos casos em que há testes ainda sendo feitos e a medida serve para todo mundo. Se a gente toma esse cuidado, a gente tem restrição na escola e também tinha essa dúvida nas escolas, né? Tinha essa temeridade de que acontecesse mais casos de H1N1 nas escolas, essa medida serve também para conter a transmissão dessa doença, porque o contágio é da mesma forma do coronavírus. Agora, importante, hoje eu estou pedindo autorização do Ministério da Saúde, a gente vai antecipar a vacinação para as crianças, tá? De 6 meses a 6 anos. Então, qual é o quadro? O quadro é que a vacinação começa dia 23, agora de março, segunda-feira que vem, para a influenza. Vacinando contra a gripe, você se vacina, se protege contra H1N1. O primeiro grupo prioritário são os idosos, tá? Por recomendação do Ministério. Mas eu estou pedindo autorização do Ministério para, além dos idosos, a gente também está vacinando logo nesse primeiro momento as crianças, que ficariam só para o segundo momento a partir de meados de abril. Então, está antecipando, tá? Vou comunicar ao Ministério, vou fazer o aviso por meio das redes sociais, mas a gente vai antecipar a vacinação das crianças para o dia 23 de março, juntamente com os idosos. Secretário, obrigado pela entrevista aqui na Rádio Difusora FM e na TV Difusora também. A gente fica aqui, claro, torcendo para que as pessoas... O fundamento de tudo, né? Pensem em si, com certeza, mas pensem no outro nesse momento, né? Que pensem na coletividade, que a gente passe por esse momento. Com certeza, Adalberto, eu quero tranquilizar a população, dizer que a gente está se preparando, o sistema de saúde está preparado, hoje a gente tem reunião com todos os diretores do Estado, a gente vai preparar a capital e o interior para isso, e tenha certeza, o sistema de saúde do Maranhão, ele está preparado para cuidar de você.
Obrigado, secretário, mais uma vez. Olha, o aumento dos casos no país e no mundo do novo coronavírus vem mudando a rotina do estado, não é? A Federação Maranhense de Futebol anunciou a suspensão de todas as competições estaduais. Eduardo Ericeira tem informações. A CBF cancelou todos os campeonatos, os eventos nacionais e agora a Federação Maranhense de Futebol, não é isso, Eduardo? É isso mesmo, Adalberto. A Federação Maranhense de Futebol paralisou as atividades aqui também no ramo esportivo. Destaque aqui para o Campeonato Maranhense, Campeonato Estadual. A gente lembra que as atrações esportivas, eventos esportivos estão paralisados em praticamente todo o mundo. Os campeonatos estaduais também paralisaram as atividades, primeiro começando ali pelo eixo sul-sudeste, agora já entrando também no norte e no nordeste. Não foi diferente, não está sendo diferente aqui no estado do Maranhão. O presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, inclusive participou de uma reunião ontem no Rio de Janeiro, envolvendo todas as federações de todos os estados e decidiu pela paralisação. A última partida aconteceu ontem aqui no estádio Castelão. O Pinheiro venceu a equipe do São José por 5-1 e até subiu aí na classificação. O Pinheiro agora ocupa a 3ª posição, o campeonato permanece com o Moto na liderança, inclusive já classificado para a próxima fase. O Sampaio Correia vem na 2ª colocação, o Moto com 16 pontos, Sampaio com 10 pontos. Na sequência aí também vem Pinheiro com a 3ª colocação e o Juventude ocupa a 4ª colocação. Essa 6ª rodada do Campeonato Maranhense seria concluída ainda neste final de semana, envolvendo a partida entre Juventude e Maranhão. Essa partida que não vai acontecer por conta aí da suspensão do Campeonato Maranhense. Em relação à questão dos votos, mesmo com a decisão da Federação Maranhense de Futebol, ela comunicou aí os clubes que tiveram que votar, dar sua opinião a respeito dessa paralisação ou não do Campeonato Maranhense. O único que foi contrário a essa paralisação foi justamente o Pinheiro. A diretoria do Pinheiro decidiu que o Campeonato Maranhense queria que o Campeonato Maranhense continuasse, só que com portões fechados. Ele foi vencido, foi um voto vencido. Os demais clubes, Moto, Sampaio, Juventude, Imperatriz, Maranhão, São José e Cordino decidiram pela paralisação do Campeonato Maranhense. Cordino que inclusive já está rebaixado para a Série B do Campeonato Maranhense, e isso faltando apenas uma rodada. Só Juventude e Maranhão que tem 2 jogos porque não cumprirão aí o restante da 6ª rodada, que seria nesse final de semana por conta da paralisação da competição. O governo do Maranhão, ele também determinou a suspensão de eventos com grande aglomeração de pessoas. A gente falou na nossa primeira entrada, sobre essa paralisação envolvendo a questão das escolas públicas e particulares e também universidades, escolas, enfim. Também os eventos com grande aglomeração de pessoas. O governo do estado aí decretou a suspensão também desses eventos com grande aglomeração de pessoas aqui no estado do Maranhão e que precisam de alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros para a realização do evento e também da Delegacia de Costumes. A restrição vale também para eventos realizados por órgãos governamentais, exceto para casos urgentes ou inadiáveis, segundo o decreto do governador do estado, Flávio Dino. O decreto do governo estadual determinou também que restaurantes e estabelecimentos mantenham esse controle, tenham esse cuidado. Todo cuidado está sendo montado e tem que ter uma autorização aí prévia por parte do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Costumes. A gente lembra também que tem um representante nosso na Liga Feminina de Basquete, é o Sampaio Correia. Ele venceu a primeira partida, aconteceu apenas a primeira rodada da Liga, que foi paralisada. Quer dizer, grande parte, maior parte dos eventos esportivos paralisados também, assim como em todo o mundo aqui no Brasil. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A tendência é que hoje, inclusive, a Copa do Nordeste também seja paralisada. A Liga se manifesta oficialmente daqui a pouco sobre esse assunto. Olha, no próximo bloco, os impactos do novo coronavírus na economia e na política. E mais, em Imperatriz, aulas são suspensas porque as escolas estão recebendo desabrigados pela chuva. Você vai conferir também, depois do intervalo, a previsão do tempo para hoje em todo o Maranhão. São 7h37 agora. São 7h39, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Agora nós vamos voltar a girar pelas capitais do Nordeste. Em João Pessoa, o Comitê de Gestão de Crise discute medidas que devem ser adotadas nas próximas horas. Veja com Everton Correia. Foi uma reunião a portas fechadas com representantes de porto, aeroporto e diferentes pastas do governo do estado. De acordo com os representantes, o momento para traçar objetivos contra o coronavírus, principalmente em ambientes de aglomeração. Tudo deverá ser analisado pelo governador, que pode acatar ou não cada sugestão. O norte é evitar aglomerações e preservar os nossos idosos
e os profissionais de saúde, que são os profissionais de saúde que estão sendo mais penalizados na Itália e na China, com a morte de muitos enfermeiros, profissionais de saúde, de um modo geral. Existe a possibilidade de uma interrupção no serviço de educação na Paraíba, caso haja um surto de corona aqui também, caso o corona chegue de maneira forte no estado? Claro, se você olhar as redes brasileiras hoje, você tem 27 redes, 26 estados e um Distrito Federal. Você tem alguns estados já parados, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e outros que já anunciaram parada. Pernambuco parou a região metropolitana, então, dependendo, claro, das medidas que serão tomadas, pode haver sugestão nesse sentido. Por hora, a gente continua normal, com normalidade, mas a gente tem algumas reuniões em andamento durante a semana para adotar algumas providências com relação a cada força, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro. Amanhã teremos uma reunião com os comandos exatamente com esse objetivo, né, de buscar as peculiaridades e seguindo sempre a diretriz maior, que vai ser do governador e da Secretaria de Saúde do Estado. Tudo é questão de higienização, de cuidar das pessoas que chegam. Como nós não temos aqui voos internacionais, exceto aos sábados da Argentina, né? A gente não tem um fluxo muito grande de europeus, então já diminui muito nossos riscos. Mas os protocolos têm que ser adotados para evitar uma proliferação da doença, entre os paraibanos, entre as pessoas que trabalham no aeroporto, enfim, entre todas as pessoas, né? Nós já informamos aqui que a rede pública estadual, a municipal e as universidades públicas e privadas estão paradas a partir de hoje por 15 dias, não é? Na capital de Alagoas, a Universidade Federal também suspendeu as aulas. Evandro Amorim. Em Alagoas, existe um caso confirmado do Covid-19 e 14 casos suspeitos. O governo do estado adotou algumas medidas, autorizando, por exemplo, servidores acima dos 60 anos a trabalharem em casa. Estão suspensos também os eventos com grandes aglomerações. Um festival e um lançamento de um filme foram suspensos. As partidas de futebol também estão suspensas em todo o estado. Na rodoviária, os trabalhadores estão usando máscaras e foram instalados dispositivos de álcool gel. O governo do estado também disse que providenciou 150 leitos nas redes públicas, privadas e também nas redes filantrópicas. De Maceió, Evandro Amorim. Em Natal, os funcionários do Judiciário também estão autorizados a trabalhar em casa. Enquanto trabalha, Lucas também se preocupa com a saúde. O álcool em gel do lado é apenas um dos cuidados enquanto dá conta do serviço no TRT. A gente tem que tomar todos os cuidados necessários para conseguir manter o serviço em funcionamento. Os serviços precisam continuar funcionando e a vida continua a despeito desse problema que temos que lidar, né? Agora ele pode trabalhar mais aliviado. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região vai permitir que os servidores também trabalhem de casa. Quanto mais a gente conseguir colaborar para evitar esse contágio, melhor para toda a comunidade, não só a comunidade de servidores, mas a comunidade em geral, né? A medida preventiva não vale para todos os servidores, apenas aqueles que viajaram a locais com surto reconhecido do novo coronavírus poderão trabalhar em casa. Para evitar a transmissão, o servidor deve cumprir um período de quarentena de 14 dias. Após esse prazo, ele vai precisar apresentar um atestado médico comprovando que está bem de saúde, para só então ele poder retornar ao trabalho. O TRT no Rio Grande do Norte possui em média 650 servidores. 450 trabalham em Natal. Entre eles o Lucas, que depois da medida de prevenção adotada pelo tribunal, agora vai trabalhar mais tranquilo. Nós vemos outros órgãos também adotando a mesma postura e visa justamente evitar uma proliferação desse vírus que tem realmente preocupado a todos. São 7h45. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou medidas emergenciais para amenizar os impactos do novo coronavírus sobre a economia. Sobre esse assunto que o Eduardo vai trazer informações para nós agora. Eduardo.
Pois é, Adalberto, o governo do estado, aí por meio do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, pretende aí injetar mais de 147 bilhões de reais nos próximos 3 meses, justamente para tentar conter, prevenir, combater aí no combate ao novo coronavírus, o Covid-19 aí para estados e municípios brasileiros. A possibilidade dessa injeção de acima de 147 bilhões de reais foi proposta aí pelo ministro da Economia, que seria conseguida graças aí a linhas de crédito, a questão da antecipação de gastos e também a questão de remanejamentos, segundo o ministro da Economia, sem interferir no espaço fiscal do orçamento. Essa destinação toda desses mais de 147 bilhões de reais que devem ser injetados nos próximos 3 meses na economia brasileira, deste montante, 83 bilhões aproximadamente seriam destinados aí aplicados em ações para a população mais vulnerável. Cerca de 59 bilhões para a manutenção de empregos, aí há uma preocupação muito grande, dificuldade financeira, econômica, possibilidade de recessão. Então, 59 bilhões, cerca de 59 bilhões seria aí para manutenção aí de empregos em todo o país. E 4 bilhões e meio para o combate direto à pandemia. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que 3 propostas das 19 que foram encaminhadas ao Congresso Nacional precisam ser aprovadas com uma certa urgência para possibilitar a liberação, a injeção dessa verba, desse montante na economia brasileira. Entre elas, segundo ressaltou aí o ministro Paulo Guedes, é a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que descentraliza recursos da União para estados e municípios. A segunda é a aprovação aí do projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras, e a última proposta considerada prioritária pelo ministro é o Plano de Equilíbrio Fiscal, programa de socorro a estados pouco endividados, mas com dificuldades financeiras por causa do comprometimento dos orçamentos locais com servidores. Então há essa possibilidade muito grande, o governo já havia anunciado a liberação aí de cerca de 135 bilhões de reais para os estados e municípios brasileiros no combate ao coronavírus, e essa possibilidade ainda dessa injeção, dessa verba, desse montante de acima de 147 bilhões de reais, novamente nos próximos 3 meses para os estados e municípios aí para tentar controlar o avanço do coronavírus aqui no país. Lembrando que já são mais de 200 casos, aproximadamente 234 casos confirmados do coronavírus no país. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Do impacto na economia, agora para o impacto na política. É hora da participação de John Coutrin aqui no Bom Dia. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, algumas dessas medidas anunciadas pelo ministro dependem, inclusive, de aprovação do Congresso Nacional. Aí eu pergunto, como que fica essa situação, já que, inclusive, no Senado e na Câmara já há um indicativo lá, uma portaria, inclusive, no sentido de suspender as atividades na Casa Legislativa? Adalberto, por enquanto, hoje, há uma sessão conjunta mantida, apenas uma sessão conjunta mantida, né, ali no Congresso, que deve votar apenas, né, projetos relacionados ao coronavírus. Por que isso? É importante dizer, para quem não sabe ainda, né? Em pauta ali no Congresso, nós temos, por exemplo, a reforma tributária. Hoje, uma reunião da comissão mista para analisar a reforma tributária. Foi cancelada. Né? Também em pauta ali no Congresso, reforma administrativa, falta o governo enviar o projeto, né? E análise também de alguns vetos presidenciais, que também devem ser postergados por conta da questão do coronavírus. Qual a orientação dessa sessão conjunta hoje, né, para tratar apenas do coronavírus? Que seja uma sessão rápida, né? O presidente Rodrigo Maia disse que não quer aquela aglomeração toda de deputados, muitos deputados, né, que se vote por uma maioria simples ali na casa, apenas os projetos relacionados ao Covid-19, projetos do governo. Então, o senador Nelsinho Trade, por exemplo, ele é um parlamentar, né, até agora um parlamentar político ali, que foi infectado com o coronavírus. Nelsinho Trade acabou causando um pânico, né, entre ali os políticos, senadores, alguns deles têm até evitado ir a Brasília, porque além do medo, né, também tem a questão do receio de não dar quórum nas sessões, né? Então, alguns políticos já estão mesmo nos seus estados, Adalberto. Mas hoje, por enquanto, mantido essa sessão conjunta para tratar desse projeto enviado pelo governo para a liberação de recursos do coronavírus. As outras pautas ficam para depois. A expectativa, inclusive, né, a previsão do governo federal, do Paulo Guedes, da reforma tributária, tem a questão da PEC emergencial, né,
reforma administrativa também, ou seja, todas elas talvez não saiam no primeiro semestre, mas por conta dessa questão do coronavírus que pode adiar. Então, isso deve ficar para depois, uma conversa para depois, diálogo para depois, ali entre os congressistas e o próprio governo, tendo em vista ainda outro agravante, Adalberto, né, a relação que, infelizmente, mais uma vez se agravou entre o governo federal e o Congresso, né, diante das últimas declarações do presidente Bolsonaro, das últimas atitudes dele. Então, isso acabou provocando aí, portanto, um certo agravamento, recrudescimento entre a relação dos dois poderes. É bom que se diga, a gente esteve inclusive lá em Brasília cobrindo o Congresso Nacional, que muitos políticos, muito antes do coronavírus, já evitavam Brasília em segundas, quintas e sextas, né? Muitos deles. Muitos deles. Olha, o PDT pede que a Justiça obrigue o presidente Jair Bolsonaro a ficar em quarentena e não incitar, inclusive, manifestações. É uma ação civil pública que o PDT entrou ontem, Adalberto, a partir do Código Penal, artigo 268, que diz o seguinte, que não pode se desobedecer, né, simplificando, não pode se desobedecer determinações do poder público aí, tendo em vista inibir o contágio de doenças, propagação de doenças. E aí, claro, havia uma medida do próprio governo federal, né, em relação a isso, e o PDT entra justamente nesse ponto, que o presidente Bolsonaro desobedeceu. Então, o PDT, da bancada do PDT, o partido em si, entrou com essa ação civil pública e pede que o presidente ele cumpra, né, inclusive, as recomendações, porque ele aguarda a avaliação de uma conta-prova, né, o segundo teste, Adalberto, o primeiro deu negativo, e ele, portanto, neste caso, já deveria ficar, né, a obedecer todas as recomendações técnicas e sanitárias. Isso não aconteceu no final de semana, todo mundo já sabe. Ontem, a própria deputada Janaína Pascoal, que é deputada estadual de São Paulo pelo PSL, chegou a pedir o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Para quem não sabe quem é a Janaína, foi uma das articuladoras do impeachment da presidente Dilma, se elegeu deputada estadual em São Paulo com uma expressiva votação, e ela disse ontem na tribuna que se arrependia de votar aí no presidente Jair Bolsonaro. Então o PDT pede, portanto, aí que ele não afastamento dele, não impeachment dele, mas que ele apenas cumpra as orientações neste momento do Ministério da Saúde. Ô João, como é que está a disputa para controlar a bancada maranhense lá no Congresso Nacional? Disputa acirrada entre o deputado federal André Fufuca e o deputado Júnior Lourenço. O deputado Júnior Lourenço conta aí com o apoio ali da bancada do PL, né, dos partidos ligados, o deputado Josimar Mariãozinho, e o deputado André Fufuca com os deputados ali pró-Flávio Dino, pró-governo Flávio Dino, que são mais alinhados ao governo Flávio Dino. Há uma leve vantagem no momento, na contagem, Adalberto, do André Fufuca, uma leve vantagem, mas isso, claro, sempre muda, né? Portanto, essa disputa aí pelo novo coordenador da bancada maranhense. Lembrando que o atual coordenador é o deputado federal Juscelino Filho. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Aliás, nós temos ainda um último tópico para limpar a pauta, que é o prefeito de Bacabal, que assinou uma ficha de filiação no PDT, não é? É isso. É o prefeito de Bacabal, nós temos o vídeo aí. Vê só um trechinho aí do prefeito Edivan Brandão, que assinou ontem a filiação ao PDT. Meus amigos, nós estamos recebendo aqui o prefeito de Bacabal, o prefeito Edivan. O Edivan que se filia ao PDT neste momento e com muita alegria nós o recebemos nessa família. Uma família de trabalhistas, uma família de pessoas que lutam pelo bem-estar e pela melhoria do povo querido do nosso Maranhão. O Edivan agora é 12, o Edivan agora faz parte dessa família grande do Maranhão, liderada pelo nosso governador Flávio Dino, que tem feito esse trabalho. Com toda a dificuldade que o Brasil está vivendo, o governador Flávio Dino tem avançado muito aqui no estado. E todos nós juntos, fortalecendo cada vez mais a parceria. Edivan, lá em Brasília o nosso gabinete está à disposição, vamos estender ainda mais essa parceria com o povo de Bacabal e tenha certeza que juntos nós sempre seremos mais fortes. Com certeza, meu senador, eu quero agradecer por ter me recebido no PDT. E para mim hoje é uma felicidade fazer parte do governo Flávio Dino, juntamente com você, esse nosso senador que tem feito a grande diferença no estado do Maranhão. Seja bem-vindo, prefeito Edivan, esse prefeito trabalhador que tem desenvolvido um grande trabalho na cidade de Bacabal e agora juntando força aqui com o PDT, estamos juntos lá na cidade de Bacabal para fazer mais pelaquela população querida. Edivan é Flávio, Edivan é 12. É 12. Adalberto, só para identificar outra pessoa, além do senador Everton e o prefeito Edivan de Bacabal, ali é o Erlande Xavier, que é o presidente da FAMEN, né, Federação dos Municípios Maranhenses.
É importante essa filiação do Edivan ao PDT, porque fortalece ainda mais a candidatura dele em Bacabal, né? As últimas pesquisas mostram aí liderança do atual prefeito e ele vem aí fazendo um movimento em direção ao governo Flávio Dino. O Edivan, ele não era da base do governador Flávio Dino, mas ele, através de uma articulação envolvendo lideranças, né, da base do governador, inclusive o senador Everton, PDT, então ele sai do PSC, né, e entra no PDT e passa, portanto, oficialmente a integrar a base do governador Flávio Dino. Então, Edivan Brandão é o nome lá do PDT em Bacabal, né, deve disputar as eleições lá com o César Brito, que é o candidato do UPL, e com o Coronel Egídio, que deve se concorrer pelo Democratas, e pelo Expedito Júnior, que é o candidato do Solidariedade. Portanto, o prefeito de Bacabal, ele ganha musculatura política e ganha mais forças ainda para a sua reeleição. Ele que é ligado também a Adalberto, é importante pontuar, ao deputado Roberto Costa, né, e ao senador João Alberto, na cidade de Bacabal. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje, gente, aqui na capital e também no interior do estado? Vem comigo porque São Luís hoje tem sol e aumento de nuvens pela manhã, mas pancadas de chuva à tarde e à noite é a previsão. Mínima de 23, a máxima de 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, a previsão para hoje é sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura mínima 21, 22, máxima de 31 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, o LabMet é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E lá na Baixada, em Pinheiro, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 33. Em São João dos Patos, hoje sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 21, máxima de 29. Em Zedoca, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 32 graus. Estamos encerrando o nosso Bom Dia de hoje, edição especial, hoje falando, claro, destacando mais ainda a questão do aumento do número de casos no Brasil do coronavírus e como o Maranhão está se preparando para essa situação. Outras notícias, inclusive sobre esse assunto, você confere no nosso portal MA10. Se você perdeu a entrevista com o secretário Carlos Lula, confira lá no nosso YouTube a entrevista e toda a íntegra do programa de hoje. A gente termina hoje aqui o Bom Dia Maranhão, amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Lembrando que, como disse o ministro da Saúde ontem, tanto você tentar minimizar a situação do novo vírus é complicada, como também um momento de pânico. Então, equilíbrio acima de tudo. Muita paz para todos nós, vamos em frente, até amanhã.